Quantos trouxeram a palavra, a Bíblia? Que ótimo. Abra comigo, por favor, Marcos capítulo 15. Abra comigo, Marcos 15. Marcos 15. Marcos 15. Marcos 15. Versículo de número 21. Até o verso de número 22. Obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Vou repetir de novo esse versículo primeiro. 21. Obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. 22. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Vou ler esses dois versículos de novo. Penso que esses dois versículos vão mudar o seu conceito sobre paternidade, família e propósito. Obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eu quero falar com vocês subordinado a esse tema que vai aparecer aí nessa projeção na tela. Simão Cirineu, um pai que contou a história da cruz para os seus filhos. Simão Cirineu, um pai que contou a história da cruz ou da crucificação para os seus filhos. Pegue na mão de pelo menos 3, diga para ele assim: a sua casa verá a história da cruz. Permita voltar esse texto daqui a pouco, retornar esses dois versículos daqui a pouquinho, porque se nós começarmos o sermão a partir deles, teremos dificuldade de compreender a ideia dessa mensagem. Então vamos voltar um pouquinho. A importância de pai e a importância do que isso representa dentro da Bíblia. Só para você ter noção, de Gênesis a Apocalipse, a palavra pai aparece 1186 vezes. É o tema central. 1186 vezes aparece a expressão pai, desde textos veterotestamentários e neotestamentários. Há uma discussão a saber sobre quantas vezes a palavra pai foi utilizada dentro do ministério de Jesus. Alguns estudiosos dizem que 200, outros dizem 170. Entretanto, de uma fonte segura da editora Paulus, um dos mais brilhantes teólogos, vai dizer que durante o ministério de Jesus, ele falou do Pai Celestial 118 vezes. Foi a mensagem principal dele, o Pai. Se o Pai quer seja
direta e indiretamente, físico ou celestial, é o tema central da Bíblia, com 1186 vezes. Pai, na perspectiva celestial, foi a mensagem principal de Jesus durante 3 anos de ministério. Penso que a figura paterna está correlacionada a princípios celestiais. Eu estava dizendo de manhã sobre essa importância de pai. Quando o anjo aparece a Maria, que ainda não é casada com José, é só prometida a ele, esse anjo aparece a ela e dizendo: você vai ficar grávida. Quando essa mensagem vem a essa moça, ela fica desesperada, até porque, como posso ficar grávida sendo eu ainda virgem? O anjo que é Gabriel diz a ela: fique tranquila, a semente que será colocada no seu ventre é do Espírito Santo. Mesmo a semente sendo colocada no ventre, precisa de um auxílio da figura paterna, porque se a figura paterna não tivesse importância, só seria um anjo aparecendo a Maria e nada mais, dizendo àquela mulher ou àquela moça: tem uma semente e você vai gerar. Só que no pacote do projeto do céu, o anjo que aparece a Maria vai aparecer em sonho a um José. Para Maria o anjo aparece, é uma teofania, epifania, é uma aparição. Só que para José é a mesma mensagem, só que não aparece em uma visão, é em sonho. E no sonho para José, o anjo diz: cuida dela, cuida do menino, parafraseando. O que o céu estava dizendo é: a semente que está nela não precisa só de uma mãe, mas precisa de um pai que proteja, guarde e projete. José é uma figura na Bíblia que pouco se aparece, mas com tanta relevância. Jesus herda de forma direta a profissão do pai. Em Nazaré, ele é chamado de carpinteiro ou filho do carpinteiro. Se você for ler o texto, não diz como José morre, ele aparece e desaparece assim. Mas não é porque ele desaparece que ele perde a sua importância. Um menino que com 33 anos vai ser sacrificado, ele é o resultado desse processo paterno. Tanto é verdade que José teve um ponto tão importante na educação do Deus encarnado, até porque Jesus era uma união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele tinha sede, mas como Deus, ele era a própria fonte das águas. Como homem, ele poderia até ter fome em Lucas capítulo 4, mas como Deus, em João 6,48, ele era o pão vivo que desceu do céu. Deus não precisa de um pai, mas a soma que está no ventre, que vai nascer e crescer, precisa de uma figura paterna, José. José é tão importante que Jesus nasce, segundo Lucas capítulo 2, é José com Maria que vai subir ao templo, para quê? Circuncidar, não Deus, porque Deus não precisa ser circuncidado. Vai levar a união hipostática do Cristo ou de Jesus carne, é José e Maria. O pai, a figura paterna, está indo para o templo, e quando ele está indo para o templo, tem um sacerdote. O sacerdote havia recebido uma palavra dizendo: você não morre enquanto você não vê o Salvador, a salvação, o milagre. Só que quem está entrando pela porta do templo é um pai, José. No 8º dia da circuncisão,
Ele está dizendo bem assim: já que Deus me confiou algo importante, eu vou cuidar, vou ensinar e vou estabelecer princípios. É tão verdade isso que a figura de José paterna vai aparecer novamente em Lucas. Quando aos 12 anos de idade, em uma das festas religiosas, Jesus, ou menino Jesus, tem 12 anos. Quem leva ele para o templo? José, Maria. Era o pai que encabeçava a caravana para a igreja, para o templo, para o culto, para a festa. É só você pensar o texto de 1 Samuel capítulo 1. Quem é que preparava a família para ir para o templo? O texto diz: Eucana pegava as suas esposas e dava porções a ela, para que elas pudessem ir com ele para o templo. Então a responsabilidade de levar a família para o templo era do pai. O José pega o menino para ir ao templo, e quando chega no templo, o menino dá um show. Porque enquanto José e Maria perdem o menino no meio da caravana, o menino está dando um show no templo, sendo interrogado. Por quê? Mais do que ele fosse o verbo encarnado, José cumpriu um papel importante de projetar. O salmista diz que os filhos são herança do Senhor, e como flecha na mão do valente. Valente é uma forma alegórica de dizer um flecheiro. O pai é um flecheiro. Filhos são como flecha, e o papel de um pai é colocar a flecha no arco, mirar bem e dizer: você não vai errar o alvo, vou te projetar para o centro da vontade de Deus. Jesus tem o seu ministério fecundo aos 30 anos de idade. Aos 30 anos ele começa o seu ministério, e o papel de Jesus não é apresentar o pai José, é apresentar o pai celestial. Porque José mexe com madeira, o pai celestial mexe com barros. Força de expressão. O pai José tem uma carpintaria, o pai celestial tem uma olaria. Vou de novo. O pai José tem uma plaina. Eu ganhei uma plaina do Joel. Plaina é uma ferramenta antiga que você passa para igualar a madeira e tirar todo excesso. Na carpintaria tem uma plaina. Na olaria de Deus tem um pedal, tem uma roda. E Deus grita: eu sou oleiro e faço como eu quero, para a glória do meu nome. Jeremias 18. Em todo o tempo de ministério de Jesus, a função dele foi apresentar o Pai a todos os seus discípulos. A figura paterna estava ausente. Estava tão ausente que Jesus decide ensinar: ei, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai. Vou de novo. Mateus 6,6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai. Jesus não está apresentando o Deus do templo, ele está apresentando o pai do quarto. De novo. Deus não está apresentando, ou Jesus não está apresentando o Deus do templo, aonde o povo só via o sacrifício uma vez por ano no dia da expiação, cerimoniais distantes. Jesus está dizendo: não, ele não vai estar mais lá. Aonde ele vai estar? No seu quarto, na sua casa, na sua mesa. É tão verdade isso que quando Jesus se manifesta, ele entra no templo, ele vai recalcular e reorganizar a ideia de culto, porque a ideia de culto agora não é uma criatura adorando o Criador, é um filho buscando a mão do Pai Todo-Poderoso.
Jesus olha os cambistas e começa a chutar tudo, chuta cadeira, chuta mesa. Aí ele dá um grito e diz bem assim: este lugar, falando do templo, não é outro lugar senão casa de oração. O que Jesus está dizendo não é sobre o Criador, Ele mas mais do que isso, eu vim apresentar um pai para os filhos órfãos. Pai. Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, e a primeira palavra da oração do Pai Nosso é o que mesmo? Pai. Não é meu. Não. A teologia do reino não ensina sobre um egoísmo. Meu Pai. Está parecendo o INRI. Pai. Já viram esse? Está perdendo nada se não viu. Ele chega a falar com pai, meu pai. Meu pai. Jesus nunca ensinou sobre se for orar. Ora, diga, meu Pai que está no céu. Não, ele disse, Pai nosso. Está falando de um pai que tem filho de todo temperamento, de todo tamanho, de todo jeito, de toda cor, de toda tribo e de toda língua. O que Jesus está dizendo se você entender que Ele é seu pai e se submeter ao governo dele, você pode dizer: eu também sou filho dele. Eu também sou filho dele. Levante a mão direita e eu vou caminhando para o final. Grite bem alto: Ele é pai. Não, mais alto: Ele é pai. Bate pelo menos em 3 mãos assim: Ele é seu pai. A missão de Jesus foi tanto apresentar o Pai, que nos faltaria tempo de falar só sobre todas as vezes que Jesus falou sobre o Pai, nesses 3 anos de ministério. Faltaria tempo. Mas penso que para ficar claro em nossa mente, e sintetizar tudo isso, é só pegar Lucas 15. Lucas 15, Jesus está propondo uma parábola. E Lucas 15:11, ele diz que um pai, não é um senhor tem 2 servos, porque pai não tem escravo, pai tem filhos. Escravos não têm herança, filhos têm herança. Vou de novo. Jesus está ensinando o contrário, porque até aquele momento a mentalidade é de servo, escravo. Jesus está dizendo: vocês não são escravos, pensem diferente, vocês são filhos. Na proposta de Lucas 15:11, 12 a seguir, ele diz que o pai tem 2 filhos, e o mais novo faz reivindicações. Ele diz: eu quero a minha herança. Temos um problema. Segundo Hebreus capítulo 12, a herança só pode ser reivindicada após o testador ter morrido. Só que o pai olha para o filho mais novo e não dá lição de moral. E nem explica isso para ele. Porque se fosse algum de nós, diríamos assim: você sabe que você não pode, né? Eu não morri ainda. Você sabe que você não tem direito, né? Só que eu gosto da parábola, porque Jesus está ensinando assim: está cheio de filhos, que o pai está vivo, fora, mas em seu coração já morreu. Ele não reluta e diz: toma parte da herança e dá outra ao mais velho. Ele ainda fica alguns dias. Capítulo 15, verso de número 12. A seguir, lê, Jaque, vai. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu,
partiu para uma terra distante. Pergunta, o que ele queria não foi dado? Sim ou não? E por que demorou para ir embora? Está escrito. Recebendo, ficou ainda alguns dias. Mas se ele já tem o que queria, por que ficou? A gente fica se convencendo em tomar atitude, que já está no coração. Em nenhum momento o pai, em uma manhã de café, disse, você tem certeza? Em nenhum momento na janta o pai disse, tem certeza? Porque servo, você dá direção. Filhos, você já deu direção. O que Cristo está propondo é, o evangelho é um ambiente de maduros, não de infantis. Uau! O evangelho não é ambiente de comando, faz. O evangelho é um ambiente de formação. Eu formei, tem certeza? Vai. Ele quer viver tão longe do Pai, que ele descobre que longe do Pai, a coisa mais importante não é a herança. É quem? O Pai. Ele vai parar num chiqueiro, parando no chiqueiro, cai em si e diz, cara, na casa do meu pai tem abundância de pão. Vou voltar por causa da casa e vou voltar por causa do pão. Pelo menos lá eu serei jornaleiro. Não é isso que ele diz? Jornaleiro é escravo do escravo. Jornaleiro é o quê? Ele está decidido voltar não para ser filho, decidido voltar para ser escravo. Só que quem está lá na outra ponta decidiu nunca ser senhor, decidiu ser sempre pai. Vou de novo. Ele decidiu voltar, mas decidiu voltar como escravo. Só que quem está na outra ponta, irmã Evanda, decidiu eternamente, não importa o que você faça, eternamente eu serei pai. Não importa o chiqueiro que você tenha andado, eternamente eu serei pai. Mas não me soprou nada, eternamente eu serei pai. Lucas, era para você ter dado glória, sabe por quê? Porque quando ele está indo em direção à casa do pai, o pai sai da casa, vai ao encontro dele. E não tem um sermonário na mão, não tem uma havaiana daquelas que a mãe faz voar. Não, não, o pai tem os braços abertos e diz, você voltou para o lugar que nunca deveria ter saído. Vou de novo, você voltou para o lugar que nunca deveria ter saído. Melhor de tudo, eu sabia tanto que você ia voltar, que eu guardei coisas que só servem em você. São vestuários pessoais, porque sandália é coisa pessoal, roupa é coisa pessoal, anel, como diz o Hugo, tem um número certo. O que o pai estava dizendo é, eu dei quase tudo, mas eu sabia que você ia voltar. Eu guardei o anel, guardei a sandália, guardei a roupa. Você é filho. Mais do que isso, o pai não o leva à salinha da disciplina, o pai o leva à mesa do perdão. Que raiva que me dava de novo. A expectativa dele era ser levado a um ambiente de exclusão. O pai o leva à mesa da celebração. O pai grita na casa, prepara o bezerro cevado, vai ter churrasco, vai ter tibone, vai ter picanha. Prepara os salgadinhos aí, que crente gosta de um salgadinho também. Prepara a Coca Zero, porque aquele que estava morto ressuscitou, o que estava perdido foi achado. Meu filho voltou, ele voltou, ele voltou. Pior do que tudo, se você ler Lucas 15, verso de número 15 a 18, o texto diz que a festa foi tão violenta na casa do pai, que teve até dança. Churrasco, Coca Zero, coxinha e dança. Uma festa, faz tempo que na casa não tinha festa. Porque não dá para fazer festa com o filho fora. Não dá para fazer festa com o filho fora. Os servos da casa, os escravos, estavam todos tristes, porque na casa do pai fazia tempo que não tinha festa. A festa está acontecendo, e tem um grupinho do lado de fora de servo, esperando o outro filho.
Pastor, por que o senhor foi para isso? Eu sei lá, irmão. Só estou indo. Só estou indo. Tem uma festa e o filho mais velho vai chegando. Da onde? Do campo. Ele nunca desviou, nunca foi parar no chiqueiro, mas nunca foi filho. Porque tem gente que está à mesa, mas não desfruta da oportunidade da mesa. Tem gente que tem intimidade com o pai, mas a sua mentalidade é de escravo. Olha o texto. Quando ele chega e vê toda a festa, ele fica emburrado. Grite bem alto, emburrado. Filhos emburrados. O pai pacificador, como sempre. O pai é pacificador. O pai vai ao encontro do filho mais velho e diz assim: e aí, guri? Ele disse: o senhor fez uma festa para esse desgraçado? Esse miserável gastou tudo que tinha com as meretrizes? Foi embora, deixou o senhor, e quando ele volta, ao invés de o senhor lhe dar uma surra, uma disciplina, o senhor dá anel, o senhor dá sandália, o senhor dá roupa. Para piorar, o senhor ainda dá um bezerro cevado e faz uma festa, tem dança. E a Imafimil está cantando aí nessa festa. Como é que pode? Daqui a pouco o coral vai entrar também. Que absurdo é esse? Aí o pai olha para ele e diz assim: bobinho você, meu filho. Não, pai, o senhor nunca me deu nenhum cabrito. Olha a diferença. Para o filho que voltou, o pai preparou um bezerro cevado, carne macia. Só que a mentalidade dele é tão medíocre que ele diz assim: o senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse celebrar com os meus. Cabrito é carne dura. Desgraça de carne de cabrito. Aí o pai olha para ele e diz assim: meu filho, você não entendeu nada. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Vou falar até a hora que você entender. Tudo que é meu é seu. O que o pai está dizendo é, lá no capítulo 15, verso 11 e 12, quando eu dei a herança, não dei só ao seu irmão mais novo, eu dei a você também. Então você não precisa pedir cabrito, nem pedir bezerro cevado. Tudo que está aí é seu, é só você tomar posse e desfrutar. Você é filho. A proposta de Jesus foi sempre apresentar o Pai. Sua teologia é apresentar o Pai. Uma semana antes de ser crucificado, ele reúne os discípulos e diz assim: é necessário que o Filho do Homem morra. Por quê? Aos 12 anos de idade, lá no templo, quando perderam ele, o que ele disse à sua mãe e ao seu pai? Tu não sabes que eu vim cuidar dos negócios de quem? E o negócio do Pai é o reino. O negócio do Pai é santificar o pecador. O negócio do Pai é abençoar os malditos. O negócio do Pai é trazer paz aonde havia guerra. Como fazer isso? Através de um sacrifício. Que sacrifício? Eu mesmo preciso morrer. Uma semana antes, essa mensagem sobre o propósito do Pai começa a fazer um burburinho no colégio apostólico. E o burburinho é tão violento que um dos 12 que estava lá chamava-se Judas Iscariotes, da cidade de Iscar, Zelote. Sindicalistas que reivindicavam a liberdade do Império Romano. Ele cuidava da tesouraria, das doações que eram investidas ao ministério de Jesus. Era um homem de confiança. Grite bem alto: confiança. Só que ele já tinha cometido alguns delitos e parecia que ninguém tinha visto. João capítulo 12, após a ressurreição de Lázaro em Betânia, tem uma festa, um banquete. Uma mulher invade o banquete. O que ela tem? Perfume. Quanto que vale o perfume dela? 300 denários. Cada denário, um dia de trabalho. Quase um ano de trabalho. Ao invés dela borrifar, ela quebra tudo. Quebra todos os protocolos. Ela entrega tudo nos pés e enxuga com os cabelos. O que o ambiente merecia era aplausos a ela
Judas Iscariotes aparece assim: que é isso? Por que dispensou isso? Por que não pegou esses 300 denários, que é quase um ano de trabalho, não comprou de cesta básica e não deu aos pobres? A fala é certa, o problema é o coração. Porque o texto diz: e ele não dizia isso porque tinha cuidado dos pobres, falava isso porque era ladrão. Ele não estava preocupado com o pobre, com a viúva. Ele estava preocupado com as 300 moedas que ia cair na sacola e ele ia roubar. Ele já estava fazendo caixa 2 há muito tempo. Mesmo assim está lá. Jesus agora olha para os discípulos e diz assim: é necessário que celebremos a Páscoa, Pessá, uma das festas. Aonde o Senhor quer que comamos a Páscoa? Vai na frente, Pedro, João, tem um homem com um cântaro com água. Se você vê um homem com um cântaro cheio de água, seguiu. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa. Nós vivemos uma das gerações mais complicadas, gerações que seguem pessoas com cântaro vazio. A informação que Jesus deu a Pedro e a João tem um sinônimo. Qual é? Vocês vão encontrar um homem que tem um cântaro cheio de água. Está na hora da gente despertar e deixar de seguir gente que só tem cântaro e não tem nada dentro. Está na hora da gente seguir quem tem cântaro e tem água pura, potável, cristalina. Eles entram na cidade à frente, e isso é quinta-feira. Eles vão celebrar a Pessá. Preparam a mesa da ceia, e quando Jesus chega, Jesus e 10, porque 2 foram na frente arrumar. Jesus sobe para o cenáculo, tranca a porta e começa a ceia. Começa o quê? Começa o quê? Na ceia ele vai falar sobre Pai. Porque se você abrir João capítulo 13, abre aí, João 13, abre. João 13. Verso 1. Lê para mim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2. Durante a ceia. Durante o quê? Então olha para cá, olha para cá. A ceia começa no capítulo 13 de João, sim ou não? Vamos lá. Vai lá para o capítulo 17. O último versículo, projeta. Lê, Jaque. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Aí 18:1, Jaque. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. 2. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Então de João 13 até João 17, Jesus está na ceia com seus discípulos, sim ou não? Porque ele só sai da ceia no 18. E no 18 ele vai para o Monte das Oliveiras. É lá no Monte das Oliveiras que ele vai fazer oração, aonde os seus poros se dilatam, em lugar de suor sai sangue. Só que durante a ceia, Jesus vai falar do Pai pelo menos 2 vezes. Está os 12 na mesa. Há um ambiente de ceia. São as últimas horas desses discípulos com Jesus. E Ele quer inculcar, fidelizar, estabelecer, dogmatizar na cabeça deles que a mensagem não fala sobre o Criador, a mensagem fala sobre o Pai. Se não der glória agora, você vai ver. Está aquele ambiente de cenáculo de ceia, capítulo 13. Jesus de repente olha e diz bem assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. O Pai tem um lugar especial para vocês. Está todo mundo na mesa. João capítulo 14, verso 1, lê, Jaque. João 14, 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus está falando sobre dias difíceis que virão. Jesus olha para os discípulos na ceia e olha para eles assim: fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eles olham a mensagem sobre a paternidade da eternidade, eles ficam de boca aberta. Jesus diz: tem outra novidade. Qual é? O Pai continua sendo poderoso na vida de vocês. João 15 verso 1, lê com força. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Lê de novo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Continua. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha o que Jesus está dizendo. Tem uma vara que está na videira, que está sentado aqui, que é Judas Iscariotes. Ele está parafraseando: será cortada, mas vocês que são vara nele, ele vai limpar, e quando limpar vocês vão frutificar. Levante as suas mãos. Há uma mensagem de paternidade aqui essa noite. Jesus está dizendo: na casa do Pai há moradas. O Pai é o lavrador, Ele habita em nós. A mensagem dele paterna. João 18, de João 13 até 17, Judas sai, enquanto Jesus está falando. Sai, e alguns discípulos acham que ele vai comprar algum elemento ou alguma necessidade, porque ele tem um quê? Uma sacola. Quando ele sai, ele vai vender Jesus. Quantos ciclos? Quantos ciclos? Quantas moedas? 30. 10% dos 300 denários do perfume. moedas, 10% do valor da mulher que derramou o perfume todo. Ele negocia Jesus enquanto Jesus está no Getsemane. Tem 11. Judas está vendendo Jesus para o Sinédrio. Sinédrio era a alta corte judaica. O Sinédrio fazia supervisão do cumprimento da lei. Se alguém transgredisse a lei, o Sinédrio julgava para que o indivíduo morresse apedrejado. Lembra a mulher adúltera de João 8? Lembram, sim ou não? Quem é que julgou ela que ela deveria ser morta apedrejada? Não foi Roma, foi o Sinédrio. Por isso que eles citam a lei de Moisés. Ela transgrediu contra a lei de Moisés. O Sinédrio tinha autonomia de julgar quem transgredisse a lei. Judas está negociando Jesus ao Sinédrio. Quem é que manda no Sinédrio? 2 sumos sacerdotes. Já é uma profanação, porque era necessário só um sumo sacerdote. Na época de Jesus tinha 2, Adriana. Lucas 3, verso 2. Quem eram os 2 sumos sacerdotes? 3, Lucas 3, verso 2 e 3. Yosef bar Caifás e Anás, parentes. Fazem um combinado com Judas. Judas recebe, e após receber, há um tratado. Não vamos só apedrejá-lo, vamos julgá-lo, acusá-lo, e vamos levar para o Império Romano, Pilatos. Ele não vai morrer apedrejado, tem que morrer crucificado. O que eles estão achando é, ele deve ser torturado. E eles estão achando que estão fazendo o pior, só estão cumprindo profecia.
Pergunta a mim, por quê? É semana da Páscoa. E Ele é o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Mas Ele é o Cordeiro que vai liberar a humanidade do Egito. Eu não sei se você está pregando comigo, mas estou com vontade de pregar aqui hoje. Judas olha e diz-me assim: e aí? Quer ir? Os soldados do templo, Sinédrio, diz: você precisa nos levar onde ele está. Por isso que João 18:1, olha que João 18:1, por que João está falando aquilo? 18:1, põe na tela por favor de novo, verso 1 a seguir, lê Jaque, vai. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Que lugar? Jardim. Que lugar? Sabe qual é o problema? Todo traidor conhece o jardim, só não conhece o Deus do jardim. De novo, todo traidor sabe como funciona o jardim, mas não sabe como bate o coração do Deus do jardim. Jesus nunca veio apresentar o jardim, Jesus veio apresentar o Deus do jardim. Jesus está com uns 11, chama 3 e disse: Pedro, Tiago, João, vamos um pouquinho afastado. Isso é quinta-feira, beirando quinta para sexta já de madrugada. Noite fria é Pessá. A Pessá em Israel é frio demais. -3, -4. Jesus está orando e a oração é tão intensa que ele ora e ora, não para Deus, ele ora para um pai. O coração dele começa a acelerar, o bombamento sanguíneo começa a acelerar. Os fisiologistas vão dizer que é um fenômeno. Isso acontece quando o indivíduo é colocado em um estresse, em uma pressão. Algumas coisas podem acontecer com um aceleramento do bombeamento sanguíneo. Pode dar a ele um ataque fulminante do coração, pode dar a ele uma aneurisma cerebral, e um fenômeno raro pode acontecer: seus poros se dilatam e em lugar de suor sai sangue. Jesus não podia morrer do coração, nem de aneurisma cerebral. Ele tinha que morrer na cruz. O propósito é a cruz, a obra do Pai é a cruz. O maldito madeiro vai ser cumprido e Cristo vai se tornar o bendito entre as nações. Ele está orando, e quando ele ora, o sangue começa a sair da sua face, as gotas de sangue começam a pingar sobre a terra. Quando ele olha para os 3 discípulos, eles estão como? Dormindo. Jesus para a oração, olha para Pedro e diz assim: você não pode orar mais comigo, cara? Acordem, vigiem. Jesus volta a orar, e nesse inteirinho, enquanto está nesse ambiente de oração e guerra, Jesus abre a boca e não ora como uma criatura fala com o Criador, ele ora como um filho fala com o Pai. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O texto de Mateus diz que quando Jesus estava orando em angústia, o Pai, se não der glória agora, o Pai decide enviar socorro para ele. Grite bem alto: socorro. Mais alto: socorro. Mais alto: socorro. A Bíblia diz que quando Jesus está orando angustiado, anjos enviados pelo Pai descem no jardim e começam a encorajar o filho. A palavra encorajar no grego significa estimular, dar palavras. O texto não diz o que os anjos falaram, mas a palavra diz encorajar. Eu penso que os anjos estão dizendo para o filho, dizendo: vai até o final, 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 vai. Nesse inteirinho, enquanto os anjos estão consolando, quem é que entra no Getsemane? Judas Iscariotes, encabeçando um grupo de homens. E Judas olha e diz-me assim: o Getsemane, o jardim é escuro, não tem lamparina, tem que levar. Outro detalhe:
Eu vou mostrar para vocês quem é Jesus. Não dá para ver ele à noite. Só que ele tem um detalhe. Qual é? Ele não é maior do que os discípulos, porque o poder dele não está na estatura. A roupa dele não é colorido, o sapato dele não é colorido, a barba dele não é colorida. O que é que tem nele diferente? A diferença dele não está fora, a diferença dele está dentro. Antes de Judas chegar, Jesus se antecipa e pergunta: a quem vocês procurai? Os soldados disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus abriu a boca e diz assim: sou eu. Os soldados, caíram. Jesus esperou ele se levantar. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo: não é vocês que me prendem, fui eu que decidi me entregar. Vou de novo. Não é vocês que me prendem, eu decidi me entregar pelo propósito do Pai para a adoção de filhos segundo o meu sangue. Levante as duas mãos para o alto, mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Feche os dois olhos. Cidade Maf, hoje é dia dos pais, e eu estou te apresentando o maior de todos os pais, o Senhor. Abra a boca, diga glória a Deus. 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 Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E eu termino. Judas beija Jesus. Quando ele beija Jesus na quinta para sexta de madrugada, Jesus olha para ele e diz: amigo. O que Jesus está dizendo é: daí para cá hipocrisia, daqui para cá verdade. Eu nunca fui seu senhor, mas eu sempre fui seu amigo. Jesus é preso. É madrugada de sexta-feira já. Não prendem Jesus e esperam. O julgamento vai acontecer da madrugada até amanhã. Primeiro lugar que pegam Jesus, após o Getsemane, levam para a casa de Yosef Bar Caifás. Ele vai ser acusado pelo Sinédrio. Qual é a acusação? Ele disse que derrubaria o templo e construiria um novo. Hudson, ele nunca disse isso. Um dia Jesus em Lucas disse assim: derribai esse templo e eu construirei um novo em 3 dias, o meu corpo. Os religiosos amavam mais a estrutura do que Jesus. A estrutura era melhor do que Jesus. Sabe o que vai acontecer? Jesus está diante do Sinédrio, dentro de um ambiente religioso, e vai começar as humilhações. Qual a humilhação? Abre o texto comigo, João. Eu vou te mostrar de forma narrativa. João 18, verso 12 e 13. Lê, Jaque. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeira humilhação. Amarraram. Uma linguagem popular, vergonha. Para o propósito, honra. Porque o cordeiro na Páscoa, as patas deveriam ser amarradas. O Salmo de número 134 diz assim: amarrai o animal, a vítima, nos 4 pontos do altar. Eles acham que estão humilhando, estão cumprindo profecias. Eu venho glória. Continue. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. 14. Ora,
Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Presta atenção. Nesse dia, Jesus vai ser humilhado na madrugada. E como era a madrugada? Fria. Capítulo 18, verso 18. Lê, Jaque. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio. Por causa do quê? Ele está amarrado. Madrugada fria. 4 abaixo de 0. Capítulo 18, verso 19 a 22. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Qual era o problema? Era a mensagem que ele pregava. A palavra doutrina é um conjunto de ensinamentos. O que é a palavra doutrina? Vamos lá. O que é a palavra doutrina? As pessoas saem e transitam de igreja em igreja porque eles têm arrepio à doutrina. Doutrina é uma expressão de ordem. Doutrina é uma expressão dogmática. E o que mais irritava a religião não era porque Jesus curava, é porque sua cura tinha base. Ele não veio só curar, ele veio transformar pessoas e estabelecer o reino. O que adianta fazer parte de uma religião sem ensinamento? O que adianta fazer parte de um culto que eu não sei nem o que eu estou fazendo? Desculpe se eu invisto 1 hora, 1h20 do meu tempo de púlpito pregando para você. Sabe quantas horas eu invisto para gerar um sermão de 1h20? 8 a 10 horas. Sabe por quê? Porque eu entendi que o evangelho não é arrepio, evangelho não é lágrimas, evangelho é doutrina. Ambiente dogmático é naqueles ambientes de choro, de gemido, de perseguição, que a gente olha e diz assim: nada e nem ninguém me separará do amor de Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, porque eu conheci a doutrina do evangelho de Jesus. Continua a leitura. Jesus lhe respondeu: o quê? Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Vai! Quando Jesus disse isso, fizeram o quê? Um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada. A primeira mãozada na cara foi por causa de você. Primeira mãozada na cara dele foi por causa de mim. Ele não precisava tomar aquela mãozada. Não precisava ter tomado um tapa de mão aberta. Mas enquanto a mão alvejava a face dele, certamente o coração dele dilatava, dizendo: estou fazendo a vontade do Pai. Estou fazendo a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Filhos justificados pelo meu sangue, filhos perdoados pelo meu sangue. Uma mãozada vem, certeira, na cara. Capítulo 18, verso 28. Vão levar ele para a fortaleza de Antônia. A fortaleza de Antônia é o segundo ambiente do julgamento. Estamos na madrugada de sexta-feira ainda. Capítulo 18, verso 28, lê. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar. Preste atenção. Jesus agora está sendo levado à fortaleza de Antônia, aonde Pilatos está estabelecido, e vai começar o segundo período do julgamento. Por quê? Jesus será condenado às 9 da manhã. Sua crucificação será 9 da manhã em ponto. Capítulo 18, verso de número 38. Lê para mim. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso,
Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele o quê? Continua. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: o quê? Não este, mas Barrabás. A multidão gritou: crucifica Jesus e solta Barrabás. O nome Barrabás é filho do pai. Em hebraico, filho do pai. A multidão grita e diz: solte Yeshua, crucifica Yeshua HaMashiach, Jesus. E solta o filho do pai. Solta o filho do pai. Solta o filho do pai. Imagino eu vendo aquela cena assim, quer dizer que o filho do pai é esse marginal chamado Barrabás? E Jesus, que é santo, tem que ser crucificado? Claro, porque na história o bonzinho é ele, o ruim sou eu. A multidão estava gritando: solta o filho do pai, e o filho do pai sou eu, em meias mazelas e pecado, porque eu só serei solto porque Jesus foi preso no meu lugar. Eu só receberei vida porque ele morreu no meu lugar. Para piorar, olha o capítulo 19, verso 1 a seguir, lê. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Grite bem alto: açoitá-lo. Noite fria, tapa na cara, chicotada agora. Vai piorar, continua. Os soldados teceram uma coroa de espinhos. Os estudiosos vão dizer que esse arbusto, seus espinhos chegam de 5 a 8 centímetros. De 5 a 8 centímetros. Eles pegaram esse arbusto que estava ali perto, fizeram uma coroa e cravaram na cabeça de Jesus. Um tapa na cara, humilhação, açoites, agora uma coroa. É expor ao ridículo, dizendo: você não disse que é rei? A coroa que sobrou para você. Só que eles achavam que estavam zoando. Permita usar essa expressão chula. Só o que eles estavam fazendo era cumprindo a palavra. Porque havia uma cultura antiga. 2 Samuel, capítulo de número 12 e 13. Quando um rei conquistava outro território, a coroa do rei perdedor vinha para a cabeça do rei vencedor. Quando Davi entrou nos territórios de Rabá, a coroa do rei de Rabá foi para a cabeça de Davi, dizendo: ele é o vencedor e eu sou perdedor. Quando eles fazem a coroa de espinho, eles estão tecendo a coroa daquele que vai perder na cruz. Quem é que vai perder na cruz? A Bíblia diz em Gênesis que após o pecado da humanidade, na terra cresceu abrolhos e espinhos. Vou de novo: após o pecado, na terra cresceu abrolhos e espinhos. Aquela coroa de espinhos era a figura da coroa do pecado e do diabo. Quando eles colocam na cabeça, estão dizendo: antes de chegar na cruz, ele já venceu, ele é o rei, ele é o Senhor. Vai continuar, continua a leitura. Também o vestiram com um manto de púrpura. Verso de número 3, é a segunda tapa que ele vai tomar, vai. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Está em plural, pá, pá, pá. Tudo isso por causa de você. Tudo isso por causa de você. Tudo isso por causa de você. Ele não precisava, mas ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele é julgado. Capítulo 19, verso de número 4. Vai, Jaque. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Olha para cá, o Pilatos olhou para Jesus e disse: ele é perfeito,
Ele é santo, nele não tem pecado. É claro, porque o Cordeiro da Páscoa, segundo o Êxodo capítulo 12, deveria ser sem defeito, sem pecado algum. É claro que é Jesus, porque naquela noite da Páscoa em Êxodo 12, um cordeiro morria, e o Senhor abriu a porta do Egito e disse: estou libertando o meu povo. Jesus é condenado a ser crucificado. A crucificação não era uma condição romana. Não. Pastor, a crucificação foi estabelecida. Não. A crucificação não foi estabelecida pelos romanos. Na Mesopotâmia antiga já havia crucificação. E alguém que era crucificado ou pendurado no madeiro era sinônimo de maldito. Jesus está nesse madeiro. Abre comigo Deuteronômio, rapidinho. Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 a 23. 21, 22 a 23. Vai, lê com força. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro... Peraí, então... Deuteronômio, que é a época de Moisés, já havia alguém passivo de morte pendurado no madeiro. Eles estão gritando: crucifica. Quem está gritando crucifica? Os religiosos, porque eles sabiam que alguém crucificado era sinônimo de maldito. Estão dizendo: ele é maldito. Não decapita a cabeça dele, não, pendura. Só que olha o verso 23, se não der glória agora você vai ver. O seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não se contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Vamos ver se você voa comigo, vou dar 2 pontos. Jesus morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde. Só tinha 3 horas para começar o Shabat. José de Arimateia sabia desse código bíblico e entendeu: alguém que é pendurado no madeiro não pode deixar para o outro dia. Se não tirar o corpo dele nessas próximas 3 horas, no Shabat não pode tirar, só pode tirar no domingo de manhã. Então vou correr, vou liberar o corpo, porque eu vou sepultar o corpo dele hoje, mas no domingo de manhã ele terá Para piorar, Jesus é pendurado no madeiro e todo mundo está olhando e está dizendo: ele é maldito. É claro que ele é maldito, porque o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer: ele se tornou... Gálatas 3,13, põe na tela para ver se a gente voa. Gálatas 3,13, lê com força. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Lê de novo, Jaqueline. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quando Jesus está de braços abertos no madeiro, ele olha para a humanidade e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Levante a mão e cante. Cante isso. O quê? Aumenta esses microfones. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz. Seja exaltado. Nasci para isso, rapaz. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou.
da Fortaleza de Antônia. Eu tenho 9 minutos. O nosso culto acaba entre 8h30 e 9. É 8h21 ainda, tá? Se cooperar eu acabo 30 minutos antes para você levar teu pai na pizzaria. Olha para mim. Da Fortaleza de Antônia até o Gólgota, que é o lugar da caveira, são 600 metros. Jesus vai ser condenado. Pior do que ser condenado, você leu comigo, a noite toda sem dormir, frio, apanhou, coroa. Como é que está o Cristo homem? Como é que o corpo dele está? Ensanguentado, fragilizado, para arrebentar com tudo. Eles olham e dizem assim: é você que vai levar o madeiro até lá. Menino, 600 metros. A cruz completa, diz os estudiosos, que pesavam em torno de 70 quilos. 70 quilos, horizontal com vertical. Só que o que eles pedem para Jesus levar não é a cruz completa. Eu sei que culturalmente você achou que era, mas não é, porque humanamente não dava para levar. Todos os estudiosos vão dizer que a parte do que Jesus foi obrigado a levar era chamado de patíbulo, parte horizontal. Pesava entre 30 a 32 quilos. Jesus, exposto a toda essa dificuldade, começa a andar e começa a cascavelar. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, vai agonizando, levanta de novo, cai. Os soldados dizem: não vai dar ruim, ele não vai conseguir. Só que é Páscoa, e na Páscoa vem gente de todos os continentes e cidades para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Tem um homem que não é de Jerusalém, tem um homem que é de Cirene. Cirene ficava a 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém, está a norte da África. O camarada veio para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Os comentaristas vão dizer que na época de Jesus havia um altar de pedra de 2,30 metros, que quando as pessoas traziam um cordeiro, esse cordeiro era balançado 7 vezes nesse altar. Depois que balançava 7 vezes, o sacerdote pegava o hisopo, que era uma planta, e aspergia sobre aquele que trouxe a oferta. E a esperança do ofertante, com uma roupa branca, comemorando a Pessá, é que a gota do sangue desse cordeiro que ele trouxe pudesse bater na sua roupa e trazer purificação à sua casa. Esse era o hábito. Está vindo um camarada de 1.600 quilômetros para participar de uma festa, e quem sabe a esperança dele era só uma gota de um sangue de um cordeiro normal. Só que ele de repente entra na história, e os soldados olham, no meio de tanta gente, os soldados olham e dizem: ei, você de Cirene, continente africano, pega esse patíbulo e coloca nos teus ombros. Ele não tinha direito de dizer não, ele foi obrigado. Aí ele pega a madeira ensanguentada e começa a caminhar em direção do Gólgota, madeira ensanguentada, apoiando Jesus. E ele não sabe quem é aquele que ele está levando o madeiro, que está sujando a roupa dele branca de sangue. Mas eu sei quem é. Aquele é o Cordeiro de Deus. Aquele é João 1,29. Você não é glória, agora eu te pego. Ele é o João 1,29. Estava, pois, João Batista batizando do Jordão. Quando olhou, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira A morte venceu.
Mateus, Marcos e Lucas vão falar desse homem que levou o madeiro no lugar de Jesus. Só que Mateus diz: Simão o sirineu. Acaba aí. Lucas diz: Simão o sirineu. Acaba aí. Marcos é o único que dá uma informação a mais. Por isso que chama textos sinóticos, na mesma perspectiva e ótica que se complementa. Enquanto Mateus está dizendo é Simão sirineu, enquanto Lucas está dizendo é Simão sirineu, Marcos parece que ele estava hoje no Dia dos Pais. Marcos disse: ele não era só um Simão sirineu, ele era mais do que, Marcos? Marcos 15, 21, lê já aqui com força. E obrigaram Simão sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Para este homem, pai, vai para o Gólgota. Este pai vai auxiliar na crucificação. E o que ele só queria era uma gota cerimonial de um sangue do Cordeiro. Quando ele chega em casa, ele já sabe de tudo sobre a pessoa de Jesus. Ele sabe que ele não é um malfeitor, ele é um santo. Quando Simão sirineu chega em casa, ele diz: Alexandre, senta filho. Rufo, senta filho. E eu imagino os dois dizendo: ô pai, por que a sua roupa está cheia de sangue? Porque nesse cerimonial é só uma gota, é suficiente. Por que tem tanto sangue? Eu imagino ele dizendo: é que o sangue não é só para mim, o sangue é para você, o sangue é para você, o sangue é para você, o sangue é para você. Simão o sirineu contou a história da cruz para Alexandre, para Rufo. Eu fui ler a patrística. A patrística é a coleção de pais da igreja. Começa no século 2, vai até o século 7. Entra para a patrística, existe Irineu, Clemente, pais da igreja que relatam primeiro século e segundo século. Alguns deles vão falar de Simão o sirineu e vão dizer que um dos seus filhos se tornou obreiro do evangelho de Jesus, implantador de igreja. Simão sirineu morreu, mas um dos seus filhos auxiliou até o maior missiólogo da história. O maior missiólogo da história, autor de 13 cartas, o apóstolo Paulo. Fez 3 viagens missionárias. E um dia Paulo está na cidade de Corintos, hospedado na casa de Gaio, sendo auxiliado por Tércio em uma carta. E ele vai escrever uma carta aos irmãos que estão em Roma. E no meio da carta, Paulo vai falar de um dos filhos de Simão sirineu. Romanos capítulo 16, verso de número 13. Lê. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. Não lê de novo. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. Não lê de novo. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. Não lê de novo. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. No dia que Simão sirineu contou a história da cruz para o Rufo, ele estava dizendo mais ou menos: meu filho, eu vou morrer, mas depois do sacrifício dele, você é eleito pelo sangue de Jesus Cristo. Terminei, fique em pé.
Qual é a história, pai, que você tem contado para os seus filhos em casa? Simão Sirineu contou a história da cruz. Sabe o que significa Rufo? A etimologia do nome? Outro dia eu falo. Querem saber, não? Vermelho. Isaac Newton, dos mais brilhantes cientistas, foi o homem que mais estudou sobre o arco celeste, conhecido popularmente como arco-íris. Isaac Newton dizia que o arco celeste tinha 7 cores e a cor predominante, segundo Isaac Newton, era o vermelho. No dia da Páscoa, o que era símbolo na porta e na verga da porta, que era sinal para o anjo da morte não entrar, era um sangue vermelho. Eu imagino Simão Sirineu dizendo: meu filho, você será a própria mensagem do evangelho na terra. Você é eleito de Deus. Você é eleito de Deus. Irmão, eu prego há 18 anos nesse púlpito. Que Deus me mate no dia que eu subir nesse púlpito, só para cumprir um compromisso religioso. Há 18 anos eu prego nesse púlpito como se fosse a última mensagem da minha vida, com garganta inflamada, sepultando filho, com lutas e guerras. Por quê? Era só um pingo de um sangue do Cordeiro que eu queria. Recebi um banho do sangue. O que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Não posso. Mesmo cascavelando, eu vou levar esse patíbulo. Eu vou cumprir a vontade do Pai. Tem alguém essa noite? São 2 convites. Primeiro é esse. Alguém essa noite que está sem congregar, não está desviado, mas está sem congregar. Pastor, não estou afastado de Cristo nem do Evangelho, mas estou sem congregar. E hoje, depois dessa mensagem, quero voltar a congregar. Esse é o primeiro convite. Se você quiser hoje voltar à casa, não ao templo, à casa, é a oportunidade. Segundo convite é aqueles que estão afastados, aqueles que precisam reatar alianças com um pai e precisa fazer isso hoje. É sobre esse ambiente que Deus quer trazer aos nossos corações. Tem alguém essa noite? Só você levantar a mão onde você está. Tem alguém? Tem um rapaz, vem. Tem mais alguém? Mais alguém? Vem, meu filho. Tem mais alguém na galeria? Alguém? Tem mais um jovem vindo? Cadê os discipuladores? Cadê os discipuladores? Cadê os discipuladores? Homens, cadê vocês? Tem mais alguém? Só você levantar sua mão. Pastor, eu quero me reconciliar. Tem mais gente vindo ali? É isso não? Dá um sinal comigo, Felipe. É isso? Vamos aplaudir Jesus. Tem mais gente vindo. Falem comigo, falem comigo. Pastor, eu quero ser um Simão Sirineu. Eu quero contar a história da cruz para a minha próxima geração. Tem mais uma senhora, uma moça vindo ali. Tem mais gente vindo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. A história da cruz vai mudar o destino da tua casa. A história da cruz vai mudar o destino dos teus filhos. A história da cruz vai mudar o destino do seu casamento. A história da cruz. Pela última vez, tem mais alguém? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, iluminado e convencido pelo Espírito. Não? Ok. Tem um Simão Sirineu aqui. Tem 2 Simão Sirineu. 3. Tem 4. 4 que estão indo para casa contar a história da cruz para sua esposa, para o seu... Tem a 5ª. Tem a 6ª chegando ali em lágrimas. 6.
Estenda a mão para cá. Pai, eu te dou graça. Porque eles vieram essa noite como Simão Sirineu, achando que era um culto comum, para mais uma noite comum, de um cerimonial comum. Gilberto acabou de se reconciliar na rede social já. Acharam que seria mais uma noite comum, mas uma agenda mudou. O patíbulo foi colocado nos ombros, o endereço foi o Gólgota, e o que parecia ser morte se tornou ressurreição e vida. Nós abençoamos os seus filhos para a glória e louvor do nome de Jesus. Haja libertação, correntes sejam quebradas, correntes sejam quebradas, correntes sejam quebradas, correntes sejam quebradas, em nome de Jesus Cristo. Correntes sejam quebradas no nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus? Gilberto, Claudinei, Daiane, acho que já deu de mais 10 pessoas se reconciliando. Será que você pode aplaudir? Segue ali pastor Arthur por 1 minuto só. Olha lá, segue eles ali, por favor. Nós ficamos em pé, segue eles. Nós vamos esperar vocês voltarem 1 minuto enquanto eu dou os avisos. Ninguém vai embora enquanto vocês não voltarem. Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Não. Valeu ou não valeu? Qual é a história que você vai contar na sua casa? A história da cruz. Escute. Eu dou os avisos enquanto eles retornam e eu dou a bênção apostólica. Terça-feira agora é o 12º juiz. É o 12º? 11º? 11º juiz. Não falte. Traz papel, caneta, Bíblia, um coração incendiado. Vem para a casa do Pai. Vem. Ore por mim. Amanhã às 8 da noite eu embarco para os Estados Unidos para uma conferência teológica. Ministro lá na terça com o professor Hernandes Dias Lopes. Terça, quarta, quinta, até domingo. E na segunda-feira eu retorno. Embarco na próxima segunda para chegar aqui na terça-feira direto para esse altar, como eu faço a maioria das vezes. E nessa terça é Glon, né? Aminon? Abidom. Só que na outra, quando eu voltar, é Sansão. Eu já volto direto falando sobre o homem mais forte, mas ao mesmo tempo mais fraco da Bíblia. Então serão dias maravilhosos, você não pode perder. Deus tem uma palavra para o seu coração. Diga glória a Deus por isso. Amém. Faça assim. Já voltaram? Vamos esperar. Canta um pedacinho de uma canção que ninguém vai embora enquanto eles voltarem. Chegou na minha